é um pouco mais complicado a submissão na igreja. Por alguns textos, às vezes, que mal compreendido, né? Mas tudo é o Espírito de Deus que conduz. E por isso nós vamos aqui deixar que as nossas mentes, os nossos corações sejam guiados pela palavra. A palavra da verdade. E eu, desde já, novamente vou falar sobre a reverência. De manhã, como toda a reverência foi boa. No final, que deu uma desencaminhada, deu uma verticada nos comentários. Porque quando o comentário é muito esticado, nem só eu percebo, a igreja percebe, né? Mas a gente vai chegar a um equilíbrio que todo mundo vai ficar satisfeito, né? E Deus vai ser honrado. E Deus possa agora conduzir de maneira reverente a sua igreja na compreensão de sua santa palavra. Nós vamos iniciar com 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e versículos 15. A gente sabe que, em especial, o tema que a gente está estudando é lá de 1 Coríntios, capítulo 11. No geral, praticamente o capítulo inteiro de 1 Coríntios 11 fala sobre a questão do comportamento, né, na casa de Deus. Como também o capítulo 2 de 1 Timóteo também fala sobre esse comportamento e alguns outros, né? E aqui Paulo, inspirado por Deus, ele diz o seguinte: eu estou escrevendo essas coisas para vocês, para que vocês saibam como convém andar na casa de Deus. Qual é o objetivo do Senhor instruir a sua igreja? Para que de maneira correta nós saibamos nos comportar na casa de Deus. Em todos os sentidos. Para que o homem, a mulher, a criança, o jovem, todos possam ser dirigidos de uma maneira que seja edificada a igreja e seja exaltado aquele que a dirige. E é o Senhor Jesus. Então, os conselhos, nesse sentido agora especial, os conselhos da tarde. Amanhã a gente tocou muito sobre o comportamento no lar. Mas agora o comportamento especial vai ser dirigido à congregação. Comportamento na igreja. E Paulo, ele se preocupava muito com isso. Falou várias vezes sobre o comportamento adequado que deveria ser manifestado na igreja de Deus. Por quê? Porque esse local é a igreja do Deus vivo. Amém. Amém? Amém. Se fosse qualquer outro lugar, Deus não se preocuparia tanto. Mas a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, o Senhor quer que seja dirigida de maneira correta. Seja exemplo de santidade e pureza para todas as nações, para todas as outras igrejas. Porque também ela é coluna e fundamento da verdade. Baluarte e fundamento é a mesma coisa, né? Firmeza. Então, se nós apresentamos ao mundo, a nossa família, a igreja como esse fundamento, essa coluna, então deve ser dirigida baseado na palavra de Deus. Por isso que a gente se incomoda tanto em dirigir as coisas de maneira bem correta, né? Porque aqui é a coluna, é aqui que é sustentado a igreja. É daqui que sai os pregadores, as pregadoras, os ministros, os que vão transmitir a mensagem às pessoas. Se de repente aqui não tiver princípio, não tiver ordem, como é que eu vou de repente pregar sobre a igreja de Deus? Que é a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, quando não é manifestado esse Espírito. Então devemos ter isso em mente, porque Paulo tinha essa preocupação, de que é um lugar de verdade. Aqui é um lugar que sustenta a verdade. E toda a verdade. É porque também aqui é o lugar dos candidatos ao reino do céu, né?
Exato. Todos são candidatos a um reino, né, que Jesus quer estabelecer novamente como era no passado, né? Remir o seu povo para habitar num lugar, Jardim do Éden de novo, né? Verdade. A gente se preocupa muito, especialmente quando tem pessoas que nos visitam, de ver o comportamento adequado aqui. Sei que não é possível que tenha alguém que não se preocupe. Todos se preocupam para ser um bom exemplo. Né? E cada um individualmente deve ter essa preocupação. Por quê? Lógico que nem sempre todo mundo vai ter um comportamento adequado. Mas a gente deve se preocupar em transmitir o máximo possível o pensamento de que aqui se reúne a igreja de Deus vivo. E aqui a verdade é tida acima de tudo e de todos. É por isso que deve haver em cada um de nós essa preocupação. Em primeiro lugar, Paulo diz o seguinte, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Eu quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem contenda. A casa já é chamada de casa de oração. Então, cada um, os homens, o texto se dirige em especial para os homens, embora o comportamento também é o mesmo das mulheres, tem que ter reverência, tem que ter uma postura de santidade, de respeito por aquele que é o nosso Deus. É lugar mesmo de solenidade. Quando se entra neste local, qual deve ser o pensamento? De que Deus está aqui para se fazer presente. Então, a maior reverência possível deve ser dedicada a Ele. Cuidado no falar, cuidado no sentar, no pensar. Em todos os comportamentos e os pormenores deve ser tido essa compreensão da santidade de Deus, da supremacia que Ele tem sobre a igreja. Deve ser tido esse comportamento sem ira e sem contenda. Deve haver harmonia, na realidade. Essa é a preocupação de Paulo, a preocupação de Deus. Tem que ter harmonia na verdade. Às vezes é estranhado, às vezes umas pequenas controvérsias, né? E geralmente em todos os acampamentos, ou quase todos, sempre tem alguma coisinha. Né? Mas às vezes isso acontece porque a verdade às vezes é resistida, né? Aí nessas ocasiões às vezes é necessário um pouco de contenda. Mas o desejo do Senhor é que todos se unam em harmonia para pregar e viver a verdade. Esse é o objetivo da palavra inspirada. Um conselho especial aqui para quem quer assumir a responsabilidade de ministro do Evangelho. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 e 2. Quem não deseja ser um ministro do Senhor? Se alguém deseja ser bispo, ou pastor, ou alguém que exerce uma função semelhante a essa, né? Ele deseja uma excelente obra. Porém, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. É necessário ou não que o que esteja ministrando a igreja, o cabeça, seja irrepreensível ou não? É necessário. O irmão bem falou na pregação dele, e pelo fato da palavra de Deus exigir que o ministro seja irrepreensível, mas deve ter um equilíbrio da igreja e entender que os irmãos estão sujeitos à tentação. Mas o que é a regra? Deve ser irrepreensível. Então, gradualmente, cada um que se põe nessa responsabilidade deve estar buscando essa perfeição. Os irmãos sabem o que significa bispo, ser bispo? Porque nós já sabemos que supremacia ninguém tem que ter. Ninguém tem que lutar por supremacia. Porque nas igrejas a gente vê essa luta. Que é um erro. Porém, cada um deve buscar o episcopato. Ser bispo, o que é
significa dizer a palavra bispo? Os irmãos podem participar. E supremacia eu já sei que não tenho que ter. Mas eu tenho que ter o desejo do episcopado. É ter o desejo do coração de ter bem feita a obra. Acho que é ser um líder, né, irmão? É um líder segundo a palavra de Deus. Olha só, líder. Porque tem um cargo que é ocupado, né? E tem um tipo de trabalho que é feito. O ministro não precisa necessariamente ser pastor. O Marquinhos agora, nesse momento, está ocupando uma função de um bispo. Está administrando a palavra de Deus. Porque, na verdade, o episcopado todos têm que buscar também, né? E tem que ser marido de uma mulher só, por exemplo, o bispo. Né? Irrepreensível, que o irmão Marquinhos falou. Já pensou? Vou tocar uma vez no ponto. Salomão com 1000 mulheres podia ser bispo? Não. Era repreensível, irmão. Então, qualquer dos mandamentos seja transgredido abertamente, ele não é digno de ser escolhido bispo, não. Porque está repreensível. Então, o episcopado, ele é um cargo. Ele é a função de um bispo. Na verdade, o bispo é um tipo de administrador. E o que o irmão está fazendo é a função de um bispo aqui agora, administrando a função de um bispo, de um administrador. Isso é o que significa. E o bispo tem assim, o primeiro, que é o mais, aí tem assim, Sempre eles dizem assim, tem um bispo maior do que o outro, né? Mas todos, para Deus, todos são iguais, bispos. Deus não faz acepção de pessoa. Qualquer um que quiser ocupar a função e ter o desejo, que está conforme ali a palavra, pode fazer o episcopado aí, o trabalho de um bispo, na verdade. O apóstolo Paulo diz para a gente se considerar os outros superiores a si mesmo. Dessa forma, ninguém vai ser maior do que ninguém. É verdade. A gente viu, né? Ele deve ser repreensível o bispo. Muito bem o comentário do irmão. Quer dizer, deve ser desejado essa função. Por quê? Porque a igreja de Deus precisa de homens para levar a mensagem. Está escrito que a seara está madura, é grande e os trabalhadores são poucos. E às vezes existe uma falha muito grande da indisposição de muitos homens de não buscarem ocupar a posição que Deus está chamando. Deixa a igreja alheia às necessidades. A igreja agora não tem um homem de postura firme que assuma a liderança. Às vezes as mulheres são obrigadas a assumir porque os homens não querem. Parece que não querem. E a irmã Ward era bispa, Não. Ela era profeta. Ela era profeta. Presta atenção que essa função está sendo dirigida diretamente para quem? Para homem. Deve ser marido de uma só mulher, o irmão falou. Deve ser vigilante. É como o atalaia tem que ficar todo tempo atento. Às vezes o montanismo está tomando de conta da igreja e o bispo está lá tranquilo, comendo e bebendo. E não está se importando. Não está vigiando. Tem que ser vigilante, tem que ser sóbrio, tem que estar com a mente capacitada a ter um entendimento e uma capacidade de distinção, de decisão, para que possa, nos momentos necessários, a pessoa saber tomar a decisão correta. Às vezes a pessoa está com a mente tão entorpecida pelo uso de alimentos inadequados, da forma inadequada, exatamente com excesso que não tem nem qualidade para, de repente, tomar uma decisão no momento em que os membros precisam. Acaba falhando na função que Deus chamou. É interessante se mencionar
ser vigilante é um dos atributos que define o bispo. E a gente compreende isso quando a gente vê na origem dessa palavra. Bispo vem do grego episcopos, que quer dizer exatamente superintendente ou supervisor. Quer dizer, ele está com uma função de olhar para a igreja e ver as necessidades. Ver onde a igreja está falhando e tentar trabalhar em prol de que a brecha seja tampada e o inimigo não tenha entrada. Né? Essa é uma obrigação de cada um. Se você não tem essa preocupação, o desejo de ajudar a igreja nesse sentido, de cuidar, de proteger, como a gente já viu o cabeça, não deve ser, não tem capacidade para exercer essa função. Deve ser honesto, a gente não precisa nem falar muito de honestidade, deve ser um homem direito, deve ser hospitaleiro e deve ser apto para ensinar. Tem que ser instruído na palavra. É um tipo de evangelista, né, irmão? Exatamente. Tem que ser capaz de ensinar a igreja, de instruir. Às vezes a pessoa quer exercer uma função quando não está ainda capacitado. Passa vergonha e vexame e às vezes não entende por quê. Ainda culpa os outros. Por quê? Tem que se preparar primeiro, se capacitar. Pode prestar atenção nas pessoas que eram chamadas para essas funções, eles eram primeiro preparados. O próprio João Batista, né, como foi bem comentado, passou a vida toda se preparando para uma obra muito importante. Porque, de repente, entrar aqui e administrar a responsabilidade de transmitir a palavra e não ter o conhecimento da palavra de Deus, pode ser que seja inconveniente, constrangedor. A gente nunca sabe quando o inimigo quer. Não? Exatamente. A gente sempre deve pensar que tudo pode acontecer. Às vezes tem os nossos irmãos que sempre estão prontos a ajudar. Né? Às vezes o irmão não sabe uma coisa, a gente não sabe tudo mesmo, ninguém sabe tudo, né? Mas um fica auxiliando o outro. Mas os irmãos bem sabem que tem situação que acontece no acampamento que tem indivíduo que acha bom colocar as pessoas entre a parede, literalmente, desanimar, desestimular, envergonhar. E às vezes isso é ruim para a causa de Deus. Tem que primeiro ser instruído para poder sair e ministrar a palavra, especialmente na casa de Deus. Esse aqui a gente não vai comentar porque isso foi muito falado, né? Esse texto deve governar bem a casa primeiro para poder ter capacidade de governar a casa de Deus. Um detalhe interessante que eu achei muito importante a gente inserir aqui é essa questão aí de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19. Não aceite acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. A rebeldia está espalhada entre a igreja de Deus, infelizmente. O sentimento descontente, às vezes, quando o irmão fala alguma coisa, um pecado do irmão, às vezes fica descontente, como já foi falado, os irmãos começam a procurar os mesmos sentimentos, né? Levantar falso testemunho, falar. Irmão, é triste demais quando você vê os próprios membros da igreja se mordendo, acabando especialmente com o ministro do evangelho. Não é estranho entre nós, irmãos. Não é estranho, a gente bem sabe disso. Tem irmãos que deixam ser usados pelo inimigo, literalmente, e começam a difamar os ministros da causa de Deus. Está escrito, o Mário citou um texto semelhante a isso. Diz que a mulher, os pecados, a mulher deve ser sepultura dos pecados do marido. Você sabe que isso também tem uma significação para a igreja? A igreja não pode espalhar de maneira aberta e pública os pecados de um ministro.
Houve, no tempo da irmã White, um problema em relação a isso. O Uriah Smith, ele cometeu um pecado lá que não é dito qual era o pecado. E isso, a membresia começou a ter descontentamento à influência do irmão. E achar que ele não tinha mais influência em favor do evangelho. Isso não, senhor. O fato do irmão ter errado não quer dizer que agora Deus não pode usar ele. Ele perdoa e restaura. Agora a igreja não pode sair espalhando nem para os irmãos e nem para o mundo afora aí o pecado dos ministros. Porque está sujeito a errar, erra. Não é certo, mas infelizmente estamos sujeitos. A igreja deve tratar isso com responsabilidade. E às vezes não é nem pecado, ele acha que é pecado. Às vezes inventa, né? Essa questão aí, ó. Não aceite acusação se não tiver prova, testemunho. Às vezes o irmão fala, rapaz, o irmão é isso e assim. Tem casos que os irmãos são chamados de ladrão. São envergonhados, chamados de ladrão, chamados de mentiroso, chamados de fuxiqueiro. A igreja já teve experiência em algumas coisas aqui. Às vezes é um falso, como a irmã falou, nem verdade é. É um falso testemunho. Às vezes por não gostar, eu não gosto do irmão Vasconcelos, não gosto de como ele me trata, e às vezes trata o pecado da igreja. Rapaz, o irmão é isso e aquilo. A gente sempre está pronto a olhar para o erro do irmão. Especialmente os que estão na liderança. Né? Você nunca olha pelo esforço e as qualidades. Olha mais para os defeitos. Não, deixa o defeito com Deus. Lógico que não vai tolerar o erro. O erro tem que ser dito. Mas no temor do Senhor vai dizer, irmão, assim, assim, assim. Porque a gente sempre quer falar do erro do irmão, mas não do irmão. Fala para o outro. Se ele permitir, pela história de hoje, Às vezes as pessoas elas se aborrecem, né? Quando elas são repreendidas ou chamadas a atenção por algum motivo. Eu estou pedindo a permissão do irmão porque de manhã cedo as pessoas não vão ver que nem o irmão disse, qualidade não. E eu atendi o conselho dele. E pode observar que nós estávamos estudando. Não vou condenar quem não estava estudando não, mas nós não. Só o irmão Francisco sabe o que eu disse para ele. Irmão Francisco, nós vamos estudar. Eu não gosto de convidar ninguém. Para nós ver a temperatura da igreja como está, tem que ser assim. Falei ou não? Aí tu vai ver quem vem, quem não vem. Tu vai ver a temperatura de quem é quem. Foi isso que eu disse? Mas deixe que venha naturalmente trazido pelo Espírito de Deus. Ninguém sabe tudo aqui. Marcelo, Maurício, ninguém sabe tudo. Todos ainda têm repreensões. Mas deve ser irrepreensível, não é isso? Alguém acordou aqui com frio de ontem para hoje? Também acordei. Lá onde eu estava não estava fazendo muito frio, não. Mas eu vim para cá, deu frio. Fiz umas valinhas ali para as plantas. E fui mexendo. Aí foi esquentando. O irmão Francisco deu um tempo por lá. Depois eu fui passar a capinar uma coisinha ali, aqui, lá. O conselho que o irmão me deu foi bom. O meu eu, por mais que ele se arme, da forma como o irmão falou, tranquilo, e só me ensina. Entendeu? Eu aprendo a lição com ele. Não sou, por exemplo, em todas as coisas ando corretamente, mas ele disse uma palavra só. Vai servir para vocês. Quando eu tiver num vacilo, venha, faça que nem ele, diga. Eu aceito, de boa. Ele estava certo. Eu não estava cometendo nenhum pecado, mas ele estava certo. Assim como na hora do estudo ali, muitos não deu nem atenção em nada. Não foi pecado deles também. Mas aqui eu estava certo também. Em me preocupar como um líder transmitir mensagem para o outro. Se eu achasse auxiliar que viesse, eu ia rejeitar.
Tá entendendo? De bom grado. Serve para vocês que não gostam de estudar. Alguns. Outros estudam. Serve para aqueles que acham que já sabe. Não vai participar porque já sabe. Estão entendendo a minha transmissão? E o Marquinhos, que ele me avisou lá, foi para o meu bem. Eu estava fazendo um serviço tranquilo, que era para o bem de todos da igreja. Mas chegou um horário. O horário de começar, não é isso? A igreja já está fraca, do jeito que está. Seria bom se eu ir para lá. Pronto. Eu digo, eu já estava indo, Marquinhos. E vou só lá vestindo, quer dizer, eu não cheguei a dizer. E vou só vestir uma camisa, retorno. Quer dizer, o Marquinhos estava querendo o meu bem. Querendo o bem de vocês. Porque no meu exemplo, vai influenciar alguém. Ó, no exemplo da minha esposa, vai influenciar alguém. E nós estamos tratando de assunto de liderança. E eu agradeço a ele pelo conselho, porque me despertou mais. Eu já sabia, mas despertou mais. Quando foi, Maurício, falta 20 minutos, meia hora, sei lá. Já fui trabalhar no sentido que não vou nem lá em cima. Vou ficar aqui no horário. Se o Maurício atrasasse 10 minutos, eu não ia me vingar de nada, não, porque ele não participaram do culto, não. Mas eu ia chamar a atenção dele na hora de começar, Maurício. 4 horas. Entenderam? Vai direto para a pessoa. Igual o Marquinhos fez comigo. Correto. Não me aborreci. Aceito o conselho dele de qualquer um de vocês. Quando o Marquinhos estiver assim também, procure ele. Maurício, procure ele. Gelca, procure ele. Mas não fique errando contra aquela palavra lá, não. Se o irmão e a irmã estão errados, ou alguma coisa semelhante, vai lá onde ele. Se o irmão não ouviu, leve testemunho. E aqui é o seguinte, não dê testemunho falso. Se o irmão fez, ele fez. Se ele não fez, não diga que fez, não. Porque é pecado. Entendeu? E é assim que nós vamos... Eu aliado ao irmão aliado a mim, um querendo o bem do outro, querendo todos o bem da igreja. E que não saia errado os testemunhos. Eu achei por bem publicar isso. Né? Para o bem da igreja. Eu vejo, irmão, que às vezes o problema nosso é de ver o irmão errando e ao invés de ter com ele, o que a gente geralmente pensa? O pensamento, né? O irmão sincero sabe disso. É como ele bem falou, ele sabia, né? Ou com qualquer outro. Não, vou falar para o irmão porque o irmão sabe. Aí porque o irmão sabe, agora eu não vou chegar lá e ter o amor de dizer para o irmão de maneira correta. Né? Vai lá e diga, irmão, assim, 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 que você está ajudando o irmão, você e a igreja. Às vezes a gente está sempre pronto a reunir um grupo aqui e dizer, falar, mas rapaz, irmão, isso aqui assim, o irmão sabe disso e comete isso e isso. Pois é, ao invés, eu parti. Uma conversinha aqui, mas você tinha consciência do seu dever. Isso. Mas não deixa de alguém dizer, rapaz, irmão, era para estar aqui, está aqui. É, Aí né? quando você foi, eu agradeço, primeiro Deus, em primeiro lugar. Amém. Tem pessoas como você, e que inclusive sabe falar. A pessoa que não chega no final, né? Já ia dar errado. Porque conhece, atende de repente. Mas quando o Espírito de Deus conduz, tem que ter o Espírito de Deus assim. Isso simplesmente isso. Não é humilhação a ponto de você não aceitar, não. Agora o orgulhoso, ele e sempre quando aquela pessoa diz que geralmente a natureza é se armar. Mas qual é o objetivo de eu me armar numa situação dessa? Mas o irmão está na certa. O irmão lá não vai começar dentro a programação. O irmão está dentro lá ainda. Ó, ontem eu não fiz o culto. Se alguém tivesse visto que atentado para isso, fala o irmão. Ele me botar na mira e detonar.
O irmão não sabe o que ocorreu. E uma parte sabe, outra não. Mexendo na energia. Quem vai mexer com a energia para ter o culto? Mas outro não quer saber disso, não. Ó, não lembro que não estava no culto. É o primeiro que é pra estar e É o primeiro que vai ser detonado, é o que ajudou lá. Quantas pessoas estão sem energia? Ali eu estava ajudando, mas no caso o Marquinhos estava correto. Aqui eu tinha que fazer que chegue a energia para ter o culto. Entendeu? Aí você diz, o irmão orou, não tive a oportunidade para fazer o irmão. Mas quando está certo, está certo. O irmão estava certinho. Só me ajudou, só me deu uma despertada. Às vezes você quer ir para a igreja, alguma coisa ali impede. Chega o irmão, bora lá. Logo o Espírito toca. Às vezes você sabe de uma coisa. Às vezes você sabe o irmão dá um triscadinho. Agradeço. Não fico zangado não. Agora, não é aquela história. Zangar, vai orar que faz. amém. Deus seja louvado, né? Sejamos todos preocupados uns com os outros, irmãos. Se preocupe com a salvação do seu irmão. Cuide dele, mesmo que seja o maior ou o menor, a preocupação é a mesma. Irmão, é um prejuízo. Está escrito que a condição da igreja se encontra hoje do jeito que está porque a igreja deixou de se preocupar uns com os outros. Você está sempre pronto a falar mal do irmão. Mas nem todos estão prontos a ir lá e ajudar. Não é porque o irmão é conhecedor que não precisa. Todos nós precisamos um dos outros. Então, sempre corra desse. Tem esses aqui existem, mas corram deles. Chegou a falar do irmão, não? Você quer ajudar o irmão de alguma forma? Quer ir lá? Vamos lá? Não, mano, não, então. Não fale do irmão. Se não tiver prova e nem coragem de ir lá, então nem fale nada. No consciente, pelo Espírito de Deus, chega lá, fala pela palavra de Deus, não vai zangar com ele. É só atender a voz de Deus, pronto. Amém. Nós vamos entrar agora na parte das mulheres. E lembre-se disso que Paulo estava com o objetivo de que as mulheres tivessem um comportamento adequado, especialmente na casa de Deus. Vamos lá, capítulo 2 de 1 Timóteo, versículos 9 e 10. É um texto bastante conhecido, né? Mas muito importante. Assim como os homens devem ser reverentes e ter um comportamento adequado na casa de Deus, do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor, vergonha, com modéstia ou simplicidade, né? Uma pessoa modesta é uma pessoa simples, né? Não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos. Uns dias atrás, eu falando sobre essa questão de tranças, né? Aí o ouvinte, estudante, perguntou, mas a gente não pode, é trança mesmo? A gente não pode fazer trança no cabelo? Até então eu entendo que é a trança mesmo. Se os irmãos tiverem outra compreensão. Só para a questão da modéstia, né? Depois qualquer dicionário que você for, qualquer coisa, são pessoas comedidas. A modéstia Comedimento. É aquilo que é determinado pelas exigências dos deveres. Se alguém não é determinada pelas exigências dos deveres, elas não são modestas. Pode até achar que são, mas não são. O que diz, o que é modéstia é exatamente, são aquelas pessoas que são determinadas pelas exigências dos deveres e dos usos. Então, quando dizem precisamos ser modestos, precisamos ser determinados pelas exigências feitas dos nossos deveres. Deu para entender? Aquilo que o irmão Marquinhos falou e mais essa receita aqui do que é modesto. Sabe o dever? Não faz o dever? É modesto? Não. A trança também cria assim.
Também cria assim. Agora, é proibido fazer a trança? Aí já é outra história, né? Mas a trança é trança mesmo. Agora, há pessoas que se enfeitam, tem a coragem de se enfeitar ali o cabelo e tudo, mas não enfeita o interior. Não é que o apóstolo está dizendo que a mulher não pode fazer a trança. É porque elas, às vezes, se enfeitam fazendo trança e esquecem dos seus deveres, deixa de ser modesta. Por isso, de acordo com o que está aqui. Verdade. Ó, presta atenção, as mulheres... Mas não é pecado fazer trança. Não, é o seguinte, eu vou explicar aqui para vocês, como o irmão bem falou. Ó, presta atenção, Paulo estava dirigindo os conselhos para quê? Lembre? Para o comportamento na casa de Deus. Saiba como vocês devem se comportar na casa de Deus. Pensem as mulheres junto comigo aqui. Você vir para a igreja, você fazer trança. A trança é o quê? Em primeiro lugar, você quer fazer para quê? Ser visto. Às vezes tem gente que faz por necessidade, né? Às vezes a gente quer fazer para, às vezes, colocar o cabelo num só lugar, para não deixar espalhado, alguma coisa assim. Mas tem gente que quer fazer só para ser visto, vaidade, literalmente. Mas pense aqui, a mulher usa o véu. Para que a mulher vai fazer uma trança para vir para a igreja? Viu o cabelo. É isso que o irmão falou. Não é pecado em si fazer a trança. Mas o que te motiva a fazer a trança? Se a senhora priorizou a trança, esqueceu do coração e já foi. Não, eu só botei que o cara não faz direito. Não tem problema. Eu às vezes faço, porque meu cabelo não tem luminoso, aí pra reduzir o volume, né? Se precisar pra trabalhar, às vezes me ajuda muito. Aí eu faço, mas não A gente tá falando é da vaidade. O problema não é a trança, o problema é a vaidade. Pra que você tá fazendo a trança? É porque assim, o problema é você buscar apresentar o seu exterior como se fosse algo mais importante do que tudo. É a vaidade, literalmente. igual a minha cunhada minha que era só meio com trança. Aí aqueles cabelão de trança. Isso aí é vaidade. A mamãe falou que Deus julga o quê? As intenções. Para que você fez? Foi para colocar o seu cabelo de uma forma que ficasse mais bem organizado debaixo do véu? Quando você faz para simplesmente se apresentar, se preocupa com o exterior e o interior está sujo, é nesse sentido que está errado. A trança em si não é pecado. Mas o que leva você a fazer a trança é que é errado. O texto está falando de trança mesmo. Agora cada um deve julgar o que você está fazendo, o motivo que leva, a razão. Imagina. Tem um tipo até que dessegura a feminilidade da mulher. Tem tipo de trança, Boxeador. né? Fica parecendo um homem. Você faz. Não sei, né? A mulher faz a trança que fica mostrando o couro cabeludo quase todo. Parece assim, uma linha assim, a trança, né? Aí junta aqui e fica o couro cabeludo quase todo de fora. Parecendo um homem. A mulher lutadora já parece um homem já, né? É verdade. A preocupação da mulher deve ser especialmente não que o exterior não seja necessário, porque a gente sabe disso. Mas que o interior seja cheio de boas obras, como convém às mulheres que dizem ser mulheres santas. Como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Tem que se preocupar com o exterior, especialmente na casa de Deus. Como lá o Maurício bem falou na questão do véu, quem conhece o princípio do véu sabe que a mulher tem que ser discreta quando entra na casa de Deus, cobrir a sua glória para que seja exaltada a glória de Deus. A discrição, a simplicidade são virtudes que colocam a mulher no lugar que Deus quer. Ela deve se preocupar mais com os enfeites interiores, que são as boas obras. O que a gente tem estudado durante aqui as mensagens, né? Ter um bom coração, ter um bom comportamento, amor para com o esposo e os filhos. Ser mulheres que ajudam uns aos outros, que pregam o evangelho para as pessoas necessitadas, que se unam com o esposo para levar a mensagem para as famílias.
E isso é a maior preocupação. Quando isso é ser o estímulo que leva a vida cristã, com certeza o exterior vai também ser manifestado de maneira correta. Traje honesto? Olha, você deve ser honesto ou honesta com uma vida cristã que você professa. Vamos supor, eu devo ser honesto comigo mesmo ao entender que eu sou uma cristã, no caso das mulheres, que eu sou uma cristã e que meu comportamento deve ser adequado à minha profissão. Eu preciso ser honesto comigo mesmo em apresentar um evangelho verdadeiro que eu professo. Traje honesto. Quer dizer, o traje devidamente indicado às pessoas que fazem profissão de servir a Deus. Nós precisamos pensar mais naquilo que nós professamos e agir da forma como nós pregamos. Né? Às vezes a gente fala isso, a gente professa uma coisa e vive de maneira diferente. Não tem gente que fala assim, rapaz, seja honesto consigo mesmo. É como se a pessoa soubesse a verdade, mas disse, rapaz, é verdade, eu não tenho por onde correr não. Bota naquela parte lá, ela fala também com ouros, né? Com tanto, como é que é? Ou com ouro ou pérolas e vestidos preciosos. Essa parte aí, ouro e pérolas e vestidos preciosos, como é que é? Ouro, não é muito difícil de entender não. Todos os ornamentos exteriores são proibidos pela palavra de Deus. Os que são feitos para enfeite. Para enfeite. Por exemplo, pode. Depende. Vai depender também, é como o irmão falou. Deus julga a intenção. Por exemplo, tem gente que usa o relógio, não é para saber a hora. Usa o relógio para ser bem visto, né? Se eu tenho um relógio, vou exibir aqui meu relógio. As pessoas, quando se usa para se exibir, para simplesmente apresentar alguma coisa sem necessidade, para ser visto e bem visto pelas pessoas, aí o problema começa. Por exemplo, tem o relógio, que é um utensílio que é necessário. Você vê a hora. Tem, por exemplo, a aliança. A gente já falou sobre isso em alguns acampamentos. Né? Quem decide usar não tem pecado nisso. Mas também quando você usa para se gloriar e para ser levado lá no sentido de ser vulgar, né? No sentido de querer ostentar, quando você quer apresentar as coisas de forma que as pessoas elogiem, aí o problema entra aí. Nós devemos ser simples, ser modestos, né? Apresentar uma aparência de humildade como Cristo, para que sejamos bem vistos, não por aquilo que nós usamos, especialmente, né? Mas pela pessoa que nós somos. Devemos ser cuidadosos. Não. Se nós levarmos por um enfeite proibido, nós vamos pecar. A noiva de Cristo vem enfeitada. Agora, enfeitada, adornadinha. Por quê? Ela vai vir cheia de ouro mesmo. Mas não é o propósito de muitas pessoas que fazem isso. Vou botar aqui um anel de ouro. Para que o anel de ouro? Para se exibir? Há uma competição de vestuário. Né? Fulana vai com vestuário bonito, caro, e também vai, agora vou competir. Isso aí é proibido pela palavra de Deus. Se viste com simplicidade para agradar a Deus, só isso. Deus vai ver a tua intenção, nada vai ter de pecado em ti. Nesse caso. E assim, se vestir dessa forma aí, a atenção vai ser para a pessoa, não para Cristo. Exato. Né? Tá tirando, ofuscando, né? Isso. De Cristo para a pessoa. Quem deve ser exaltado é Jesus. Né? De repente a pessoa entra na igreja que todo mundo... Por isso que às vezes Deus exige o equilíbrio em tudo, até na cor, vamos supor. Né? Às vezes a pessoa chega, todo mundo vê, falta cegar os olhos. Né? Não, seja simples, seja discreto, que isso agrada a Deus. Isso é amoroso, né?
É porque o pastor, muitas vezes, não todos, né? A gente sabe que tem uma boa quantidade que eles são gananciosos, né? Aí, um amigo meu me contou que uma irmã dele veio de Goiânia pra cá e ela ganhou de presente um anel no valor de R$ 5.000. E ela foi pra igreja com esse anel no valor de 5.000. O anel era visível, sabe? Assim, a joia era muito visível, dava para saber o valor, né? Que era algo caro. Algum obreiro lá da igreja viu a igreja lotada e foi avisar o pastor. Aí o que o pastor fez? O pastor foi apelar. Deus acabou de me dizer que tem uma pessoa aqui que tem um anel muito valioso no dedo e Deus disse que essa pessoa tem que ofertar esse anel aqui. A mulher começou a se tremer lá atrás. Ela acabou de deixar o anel lá na frente. Né? Então, a simplicidade, como está dizendo aqui, deve ser o modo de andar, de vestir do povo de Deus. Não querer se apresentar, ou querer aparecer, né, por causa de roupas, joias ou qualquer outra coisa. Mas simples, humilde e exaltar Cristo tanto na vida quanto no vestuário, em qualquer coisa que a pessoa for fazer. Né? Aí, na questão das joias, por exemplo, o relógio é considerado uma joia, né? Só que ele tem uma utilidade para você olhar a hora. Às vezes você tem necessidade de usar um relógio para ter a hora. Hoje em dia, geralmente as pessoas não usam nem mais para usar porque tem o celular, né? O celular já tem a hora. Agora, quando uma mulher coloca um brinco na orelha, ela coloca um pingente, uma coisa, um pince, um colar, qual a intenção? Chamar a atenção. Quando pinta o beiço, toda pintada, que coloca aquelas sombras, que tira a sobrancelha, qual a intenção? Chamar a atenção. E é isso que aconteceu lá com Jezabel, no dia que o rei Jeú ia chegar lá. Ela se pintou todinha e foi lá para cima do sobrado. E ela ficou lá em cima. Quando o rei Jeú chegou, disse: quem é? Não, é Jezabel. Disse: vai lá, empurra ela. Empurrou ela lá de cima. E ela foi pisoteada pelos cavalos pisotearam e ela morreu lá e os cachorros comeram a carne dela. Então, essa questão aí das mulheres hoje que querem chamar a atenção, é para chamar a atenção principalmente dos homens. Entendeu? Então, essas mulheres aí estão seguindo o exemplo de Jezabel. Entendeu? verdade. Falar um pouquinho. Porque ela quer se exibir por marido. Ó, vocês sabiam que os pastores, hoje, a maioria dos pastores são uma grande responsável pelas mulheres usar dessa forma aí na igreja? Um pastor da igreja adventista, eu vi um vídeo dele falando lá, ele fazendo um pequeno vídeo lá naqueles podcasts, né? Ele falando que a mulher usar joia não é pecado. Um pastor adventista, só mulheres, não é pecado você usar joias. Né? Não, isso não vamos fazer cavalo de batalha com isso. Isso não tem nada a ver com a salvação de vocês. Vocês podem usar joias. Pode cortar o cabelo. Você pode se arrumar. Feia mulher desarrumada. Foi isso que ele disse. Olha só, um pastor. Entendeu? Ainda diz que Deus só quer o Entendeu? coração. E outro falou que não tem problema ir para festas juninas, porque isso é cultura, né? Então, os ministros hoje são culpados nisso aí, entendeu? E vão ser cobrados. É verdade. O fato de que alguns recomendam o pecado não torna lícito, né? A palavra de Deus é suprema nesse sentido. Devemos estar atentos. Olha, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12, ainda sobre as instruções na casa de Deus. Paulo diz o seguinte: eu não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. A gente
A gente vai, no decorrer dos textos seguintes, tentar compreender. Vamos compreender pelo Espírito essa questão. Mas não é muito difícil de entender. Sempre quando fala dessa questão do silêncio das mulheres, você vai perceber que sempre Paulo ele menciona a questão da insubmissão. O silêncio da mulher, a proibição da mulher de falar, está sempre relacionado à insubmissão. É como se essa mulher é submissa. Não, senhor. E a gente viu que existem vários aspectos que envolvem a submissão da mulher. Se a mulher fala em algum desses aspectos, ela deve aprender em silêncio. Esteja em silêncio. Necessariamente, a mulher não é proibida completamente em todas as ocasiões de falar. Mas ela é impedida pela palavra de Deus de exercer autoridade sobre o marido, sobre um líder. Eu acho muito vergonhoso quando, como eu falei de manhã sobre o marido, né? A mulher tira a autoridade, desrespeitar. E é muito mais feio e perigoso quando uma mulher desrespeita um ministro do evangelho na frente do púlpito. Às vezes o falar demais, cuidado com o falar demais, e diz que não muito falar, não falta transgressão. As mulheres devem ser equilibradas. Devem ouvir mais. Esse é um conselho para todos. É muito melhor você ouvir mais do que você falar demais. Porque você está suscetível a aprender mais. Se você ouve muito, você aprende muito. Se você fala muito, você só transmite. E vamos supor, se você não é capacitado para transmitir, você fala muito. Você vai falar muita coisa errada. Então, ouve mais e fale menos. Fale quando for necessário, dentro das condições exigidas pela palavra de Deus. Senão, vai ter esse texto para lhe repreender. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido. Mais na frente, a gente vai fazer uma comparação com 2 textos, a gente vai entender melhor. Da igreja, né? Da igreja faz parte do marido, tá dirigindo um culto, né? Qualquer coisa assim, né? Sim, sim. Aí se meu marido estiver dirigindo um culto, assim, que nem nós, só é nós lá, né? Uhum. Aí eu disse, mas isso aqui é assim. E lá passou nós fazendo culto. É pecado, né? Isso aqui é assim. Sim. Se eu entender aquela coisa, que eu sei que eu estou entendendo que ela está certa daquele jeito ali, uma palavra assim. E nós estamos ainda muito, não estamos bem entendidos. É pecado, Como não falou, depende do que você está falando, né? Se o Edith estiver certo, pois é, a senhora falar que ele estiver errado, lá está escrito que, inclusive, Deus considera como uma transgressão da lei de Deus. mas eu ver assim, que sabe que ele está falando, aí ele não está entendendo, aí eu entendo aquela palavra certa, sabe? É aí que entra. É nesse momento que entra a necessidade do bispo, do ministro, ser inteirado na palavra, para não acontecer isso. Se caso acontecer e o ministro estiver errado, dependendo da maneira que a mulher falar também. A senhora falou com jeitinho, respeito, tudo. Agora, se a senhora desrespeitar, a senhora tem. É a questão do texto. Não usar de autoridade sobre o marido. Exato. É porque às vezes o marido está errado, aí a esposa vai falar com o marido não tem ação com o cachorro. Ou então o filho vai falar com a mãe ou com o pai, né? Ah, você sabe de nada, rapaz. Você nunca nem estudou. Você, peraí. Palavra desrespeitosa. Vai devagarzinho. Deus vai considerar como sendo uma transgressão grave. Tipo aqui, nós estamos pregando aqui, né? Qualquer mulher que pode participar. Claro. O exemplo que vocês estão vendo é a evidência que todos que estão participando tranquilamente, sem a gente dizer nada, porque a gente entende que nesse momento elas podem falar. Porque, com base, inclusive em 1 Coríntios, se você não vai citar, se ele vai pular esse texto. É 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5, o texto que fala sobre o véu. O que está dizendo, mas toda mulher que orar
Ou profetizar. Então, se uma mulher orar, ou profetizar com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapado. Então, uma mulher que vai para a igreja, no caso ali, não permite, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido. Paulo vai dizendo, não permite. Ali também é Deus dizendo, não permite. Mas aqui, Deus permite. Paulo permitiu. Qualquer um servo de Deus, qualquer um líder permite. Quando está de acordo com... Porque ela, quando ela está orando e profetizando, ela não está falando, não. Ela está em silêncio. Então pode. O que não pode é uma mulher falar desrespeitando o seu cabeça. O líder da casa, o líder da igreja, coisa assim. Só um raciocínio levando também para a questão do culto. Porque às vezes as mulheres pensam assim, no caso, a Bíblia está me proibindo de falar na igreja. Não. Um homem também, se tem um ministro do evangelho na frente falando uma coisa, pode ser um homem, não precisa ser só mulher, não. Se ele fala combatendo a verdade, é para ele calar a boca também. Porque o texto, no caso, aí está na linguagem, digamos assim, culta, né? Silêncio. E você fala assim, fique calado na igreja. Porque se a mulher vai ser insubmissa, ela está indo contra a palavra. Mas, por exemplo, se o Marquinhos está pregando a mensagem ali e alguém vai contra a palavra, o Marquinhos pode dizer, não, irmão, fica lá. A pessoa está combatendo a mensagem, o Marquinhos diz, não, mas não é mulher, então você pode falar à vontade. Não, fique calado, senhor. Aquele episódio lá de Vida em Ensino 139, né? E chegou 2 homens lá, estavam perturbando lá o culto, e de repente chega ao ponto que ele diz, seu testemunho é necessário aqui. Começa a fazer demais, desagarra aqui na cadeira, pega um do lado do outro e tira. E diz, fica calado, cala a boca. Por quê? Porque no caso, o bispo, que está superintendendo, como o Wagner falou, supervisionado, dirigindo o culto, ele tem que zelar pela ordem da igreja. Então, se uma irmã está sendo submissa, ela tem marido, ela papel do marido dizer assim, agora faz silêncio aí que você está atrapalhando. Se é um homem, o bispo está na frente e dizer, irmão, você está atrapalhando o culto, você está se voltando contra a verdade, então se você não vai se comportar na casa do Senhor, fique calado. Não vou ficar lá e perturbar, então não sai não. Vamos tirar então. É mesmo? Às vezes, aplicando para as mulheres e para os homens, se você não tem certeza de as mulheres, já que está centralizado aí nas mulheres, né? Se a mulher não tem certeza de um certo assunto, de um certo comentário, então é melhor pergunte para o esposo depois, como que é isso assim. Porque, igual o irmão falou, ela não pode estar acima, mas ela pode ajudar. É diferente, né? É diferente, de repente, você exercer uma autoridade, como se estivesse repreendendo e instruindo. O Senhor disse, não. Você pode até falar, mas está em submissão, está do lado, ajudando. Igual a mãe comentou, né? A gente pode, de maneira educada, dizer, mais fluental, não é assim, falando deles assim. A pessoa não tem resistência. Vai se submeter porque é a palavra de Deus. Agora, quando se perceber que há um espírito de insubmissão, aí que entra o texto. Fique calado. eu acredito aqui que todos os irmãos que acreditam no irmão White como sendo inspirado por Deus, Vão perceber que Ellen White pregou vários e vários sermões de púlpito. E eu tenho certeza que os irmãos já será que o Tiago White está junto com ela? Ou junto com ela ou sem ela, estava pregando. Ela era proibida? Não. Ficava em silêncio? Não, porque ela estava ali fazendo um trabalho, né? Não como pastora, mas como auxiliado do Evangelho, do próprio Cristo. Ou seja, a mulher não pode vir aqui pregar uma mensagem? Pode, mas ela pode profetizar. Pregar uma palavra da Bíblia também entra nessa questão profetizar. Então as mulheres profetizam. A Bíblia diz que tem mulheres que profetizam. Por exemplo, eu sou contrário a mulheres assumir posições de homens como pastorear ovelhas. Mas Raquel era uma pastora de ovelhas. Eu não vou fechar os olhos para dizer que não era, porque quando Moisés chegou lá, era ela que pastoreava. Mas Moisés chegou
Moisés chegou, quem assume o pastor? Moisés. Aí não tem lugar para mulher nesse sentido de assumir posição de homem quando existe o homem lá. Agora vamos dizer assim, a mulher estuda mais do que o marido, a mulher tem mais, né, tato na palavra de Deus do que o marido. Vamos dizer que ela não pode falar da palavra de Deus para o marido? Eu não seria tão ignorante a dizer que não, né? Ela estuda mais, ela vai ensinar para o marido. Não permite que a mulher ensine para o homem. A mulher, mas Deus não pode, não. Através da profecia. A mulher não pode dizer que é assim, assim, assim. Se Deus está dizendo que é. Qual é o pecado? Ela não pode estar o quê? Aí não, aí está tirando a autoridade dele. Aí é onde Deus diz, olha, se for para ensinar desse jeito aí, fique na sua mesmo. Não fale nada não, fique em silêncio, quietinho. Aí pergunte o marido em casa. Mas o marido não estuda nem a Bíblia, não sabe nada de Bíblia, vai perguntar o quê? Ela quer saber da palavra de Deus. Nesse caso, ele tem que aprender com ela mesmo. Não tem como correr, não. Porque do marido dos outros, ela não vai querer aprender e nem vai ensinar para o marido dos outros. Mas tem que estar apto na palavra. Por isso que o homem foi colocado como cabeça, mas para ele examinar a Escritura. Para ele corresponder direitinho a cabeça para Cristo. Verdade. Aí os maridos devem aprender. Às vezes as mulheres se esforçam e o marido só tranquilo, não toma posição. Indivíduo, se tu não tomar posição, obrigado a Deus a escolher a tua mulher para poder te ensinar. Não quer tomar a tua atitude? Uma vez eu botei, não sei se os irmãos lembram aí, um vídeo lá de testemunho de um casal que era de outra igreja e eles aceitaram a mensagem de Deus. Lá a mulher disse que o marido dela era estudioso, né? O marido dela era estudioso e ela humilde de discípulo, né? Mas ela percebeu a verdade do sábado primeiro do que ele, nos estudos que eles tiveram com os adventistas. E aí, o que ela fez? Ela foi orar a Deus para que pudesse chegar direitinho diante dele, porque ele era estudioso, mais que ela, para poder mostrar a verdade para ele. E Deus deu para ela essas orientações, ela chegou até ele com todo carinho, com todo jeitinho. Isso, pregou para ele sobre o sábado e ele acordou. Ele, rapaz, eu nunca tinha visto desse jeito, é verdade. E aceitaram a mensagem de Deus. Ele era pastor, pastor, marido, líder, mas ele se submeteu a ouvir ela com relação a sábado, porque ela estava mais inteirada. Qual é o pecado que tem nisso? Então o pecado é que se eu entender o texto mal interpretado aí, eu pego. Às vezes eu lá em casa, quando eu estou estudando na matéria, mais é eu, ela, a mulher. E às vezes quando eu estou dando um entendimento, ela diz que não é entendimento, não é assim. Aí eu vou ver aquilo ali, ele sabe como que dá certo. O entendimento está errado, tem que dar certo. Você perdeu o seu poder com isso? Não. Deixou de ser cabeça com isso? Agora se eu querer se alterar, né? Dizer para ela, não, o certo é o meu. Então quem estava errado era eu, né? Então se ela está certa, eu vou querer ser certo no lugar dela. Não, tem muitas situações que as esposas da gente estão certas. Tem muitas situações que as esposas da gente estão certas. Porém, no entanto, ela não pode querer agora, ó. Aí ela perde toda a razão. Quando ela se coloca acima da autoridade do homem. Porque quando eu estou com a razão, se eu agora cometer um outro erro, acabo perdendo a razão. E é isso que muitas mulheres têm cometido seus erros. Porque o homem é o cabeça, a mulher tem a verdade numa certa situação. O marido, mesmo sendo cabeça atendendo ela, não deixa de ser cabeça, não. Não. O problema é que muitos já estão contaminadamente e acham que qualquer coisa. Não, eu sou cabeça. Não é bem assim também. Tem que ser assim. Se a mulher faz uma coisa em determinado ponto, era o irmão que era para estar fazendo. Ele parece da cabeça. Isso acontece comigo, acontece com os melhores homens. Nem me preocupo com isso.
que me preocupa é andar Fora da lei. Amém. Eu quero que as irmãs entendam essa questão aqui, de 1 Timóteo 2,15. Entretanto, depois do texto que a gente leu, a mulher será salva dando à luz filhos, se permanecer na fé com modéstia, na fé, amor e na santificação. A mulher pensa, agora eu vou só dar à luz filho e pronto. O sentido que a palavra aí diz, dar à luz filhos, não é só você trazer o filho ao mundo, não. É você trazer e preparar para glorificar a Deus. É o que a gente vem estudando, né? As obrigações principais das mulheres. Ela vai assumir a responsabilidade dela de maneira correta e agora ganhar influência na família e, se Deus quiser, em algum outro âmbito, se ela cumprir essa daqui. Se ela dá luz a filhos consagrados. Agora a mulher não quer dar luz a filhos consagrados, não se importa com os filhos, o que ela vai fazer na frente de uma igreja para orientar a igreja? É mais difícil de entender. O que o texto está escrito dizendo que a mulher será salva só dando luz a filhos? E o homem se salva sem dar luz a ninguém. Até parece, né? Isso aqui que o Marquinhos está falando, não é apenas botar o filho ao mundo, mas ela pode salvar dando filhos, ela fazendo um trabalho missionário dela na casa dela, criando esse filho no caminho do Senhor, ela já fez o trabalho missionário dela e já está suficiente aí para se salvar. Nós temos que educar nossos filhos também do Senhor para Se tivesse educado nós tudo aqui, os nossos filhos no caminho do Senhor, não tinha ninguém cometendo delito no nosso meio, no meio dos nossos familiares. E teria uma sociedade justa, uma sociedade boa, uma sociedade sem dar trabalho para ninguém. Não precisava de tanta coisa. A gente pensa que é coisa que a gente deve estudar. As mães que suspiram por um campo missionário, tem mães que têm preocupação de, não, eu quero pregar o evangelho, ser um ministro ou uma missionária. Ela tem uma mão. É o quê? O seu círculo doméstico, é o que o irmão falou. Não são as almas dos seus próprios filhos tão valiosas quanto as dos pagãos? Se você não se preocupa com as almas dos seus filhos, que estão sob seus cuidados, e é com elas que vocês mães vão tomar conta no dia do juízo, por que vocês vão estar se preocupando mais com os do mundo? Se preocupe primeiro com os daqui. Aí você vai estar apta para se preocupar com os lá de fora. Olha, essas mulheres que se preocupam em ajudar o esposo, levar os seus fardos e educar os filhos para Deus, são missionárias no mais alto sentido. As mulheres que desejam uma missão aí grandiosa na causa de Deus, olha aí a principal, a melhor, a mais importante. Dando filhos se salva. Isso aí que é dar luz a filhos para o Senhor. Se imaginais que uma obra maior e mais santa que vos está confiada, laborais em engano. Se você pensa que tem uma obra mais valiosa, mais importante do que educar os seus filhos no caminho do Senhor, está enganado. É em vão. A principal obra das mães é educar os filhos e auxiliar o marido no caminho do Senhor. Se ela cumprir devidamente esse dever, pronto. É o que o texto diz. A mulher vai ser salva dando à luz a filhos. Às vezes, por não compreender os textos, as mulheres ficam lá, agora você só, como antigamente alguns, a mulher só ia ganhar. Parir, o nome feio. O pessoal. Mas... Quer falar? Não?
senhora se preocupa às vezes com o campo missionário lá fora, né? Não esquece o campo missionário em casa. Agora, eu quero fazer aqui uma pergunta. Qual a melhor forma? Porque tem muitas maneiras de educar os filhos, né? Às vezes a mãe usa de uma forma, os pais, talvez não seja a forma adequada, né? Qual a melhor forma de você educar um filho? Desde criancinha, vou até seus 7 anos. Qual a melhor forma da mãe preparar um filho, educar um filho, para que ele permaneça nos caminhos do Senhor? É só pegar um lado adventista e seguir ele a risco, que ele vai encontrar a maneira correta, seguindo o quê? As orientações para as crianças, ensinando ela no caminho que deve andar segundo, assim diz o Senhor. A orientação da criança é um livro muito bom lá, adventista, é muito bom. Isso. O problema é que a gente parece não ter desejo, conforme está lá escrito. Por lidanos parece ter desejo. Isso. Mas se nós tivéssemos esse desejo de ler os livros que nos ensinam, Nós educaríamos corretamente. E muitos outros perecem, mais uma vez, por falta, porque não conhecem. É um passo necessário estudar com toda a dedicação, acima de tudo, viver aquilo que está escrito, não é verdade? E dar um exemplo para o filho. Porque tem muitos pais, mães, que às vezes querem educar os filhos na base da ditadura. Tem que ser assim e com palavras iradas às vezes, gestos fechados, não é isso? Subjugando os filhos, humilhando às vezes as crianças, querendo que as crianças façam aquilo como uma obrigação, queira ou não queira, né? A melhor forma de educar um filho hoje é você dar o exemplo para ele. Aquilo que você transmite para o filho, a maneira que você trata o filho, que você convive com o filho, a forma de você agir com ele, está transmitindo para ele, né, aquilo que ele tem que viver. Não é o dizer, não é o mandar, ordenar, né? Mas é da maneira que você transmite para ele que ele vai assimilar. Se você transmite uma mensagem para o filho, uma orientação para o filho, fazendo dele uma como é que diz? Uma obrigação, que tem que ver por obrigação, não transmitindo a mensagem com amor, ele pode até andar um determinado tempo. Depois ele vai, ó. O exemplo da mãe e do pai para com a criança, a forma que ele trata a criança, aquilo vai cultivar nele. Se ela tratar ele com carinho, com amor, com mansidão, com sabedoria, né? Castigando na medida do possível, quando for necessário, vai desenvolver nele, cultivar nele o amor. E ele vai crescer com aquele desejo de viver para Jesus. Ele vai aprender a amar. Responder segundo nós respondendo, gostaria de mostrar escrito, né? Porque é o assim diz o Senhor que dá o veredito, né? Isso. Todas as palavras que o irmão Ed falei anteriormente, eu gostaria de citar o texto para os irmãos. Mensagem Escolhida, volume 2, página 438. A mãe piedosa, porque a responsabilidade da criação do filho recai mais sobre as mães, né? Então, a mãe piedosa instruirá os filhos, dando instrução, instruirá os filhos, dando-lhes regra sobre regra. A palavra da mãe é lei, quando ela está fazendo isso. Regra sobre regra. Preceito sobre preceito. Instruindo não de modo ríspido. Olha a rispidez, tem que sair do nosso linguajar.
qualquer mãe, qualquer pai, se ensina os filhos com rispidez, tire imediatamente enquanto há tempo, porque Deus está para fechar a porta de misericórdia para nós. Precisamos estar prontos antes que seja tarde. Então, não ensine agora os filhos de modo ríspido, forçando eles, mas com amor. Apresente as regras sobre as regras, os preceitos sobre os preceitos, com amor e ternura. E aí, essa mãe os ganhará para Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmão. O texto que o irmão mencionou no começo, 1 Coríntios 14, 34, que ainda falando do comportamento na igreja, em especial das mulheres, Paulo diz o seguinte, mais uma vez, né? As nossas mulheres, parece que o problema era constante nas igrejas, né? As mulheres estavam muito insubmissas. E a gente percebe pelo capítulo 11 de 1 Coríntios que o grande problema estava nos homens, que estava deixando a desejar, né? As nossas mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. Se for levar esse texto ao pé da letra, a gente fica como os pessoal da Congregação Cristã do Brasil. A mulher não tem voz nenhuma, não pode nem falar nenhuma palavra na igreja. Porém, como nós somos o povo que busca o equilíbrio, a gente precisa entender quais os momentos que as mulheres podem ou não falar. Como eu falei, sempre ao lado da exigência de Paulo, o silêncio da mulher, ficar calado, está o quê? A insubmissão. Sempre ele comenta. Porque não lhes é permitido falar mais que estejam sujeitas. Então, é proibido falar quando não estão sujeitos. É isso que o texto do estudo do Maurício Especial relata. Nós vamos fazer uma comparação desses dois textos para a gente entender. Mas toda mulher que ora ou profetiza. Se ora ou profetiza, como o irmão falou, então tem... Tá falando, né? Tá falando, tem uma voz. Tem uma voz. Ora ou profetiza. Preste atenção nesse detalhe aqui. O texto anterior de 14:34 diz que as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Atente para esse texto do versículo 5. E Marquinhos, permite só um pontinho rápido. Na King James, ela não fala assim, porque não lhes é permitido falar. Na King James, ela diz assim, quando não lhes é permitido falar. Quer dizer, tem momento, circunstância em que é permitido. Sim, tem circunstância que não é. Quando não é permitido, aí... O problema está aqui. Atente aí. Mas toda mulher que ora profetiza, então pode. Com a cabeça descoberta. Aí não pode. Quando é que a mulher não pode falar nas igrejas? Porque não é permitido? Quando a cabeça... Perdão aqui, estou me enrolando aqui. Por exemplo, o irmão chama uma irmã para orar. Ela pode orar ou não? A mulher não pode falar, estejam caladas nas igrejas, quando a cabeça está descoberta. E a cabeça não está descoberta só com o véu, não, sabe? O Maurício falou que o véu é um sinal. A mulher usa o véu para apresentar como sinal de que ela está sob a autoridade do seu marido. Mas mesmo a mulher usando o véu, e ela sem submissão ao marido, ela está coberta? Está descoberta. Está em submissão. Nessa situação, nessa circunstância, a mulher é proibida pelo apóstolo, por Deus, de falar nas igrejas. Agora, quando ela está com a cabeça cobertinha, o véu visível, e também a mulher submissa aos seus maridos, pode falar, pode orar e pode profetizar. Quando ela sai desse ciclo de submissão, aí o apóstolo é direto em várias passagens. Não é permitido a mulher falar, mas que estejam sujeitos. Não é o problema do capítulo 11? A insubmissão? E o véu entrou nesse contexto
para ser um sinal de submissão? Vai dizer, olha, se vocês forem submissas aos seus maridos, e isso, o véu, é necessário para que seja demonstrado isso, vocês podem orar e profetizar. Agora, quando não há essa preocupação de submissão, proibido, completamente. Às vezes a mulher quer estar aqui na frente pregando, e o filho está pintando e bordando lá nos bancos da igreja. Às vezes deixa os cuidados de um, de outro, e quer estar aqui no público, quer estar no meio do mundo pregando, e os filhos sendo deixados aí à sua própria sorte. Aí nessa circunstância eu disse, não, tu não está cumprindo o papel que eu te designei no teu lar, como é que tu quer cumprir um papel na casa de Deus? Ele acho que ficou pensando nisso, né? Que ela tinha os filhos dela, tinha que deixar eles, né? No cuidado de alguém, né? Eu não sei se eu estou enganada, mas teve uma vez que ela falou com o Senhor, e aí o Senhor disse que se ela ficasse preocupada muito com isso, ele ia tirar o filho dela. A gente deve avaliar a questão da irmã White, embora ela seja mulher e exercer uma função especial na pregação do Evangelho, também associar o ministério dela. Ela era uma profetisa. Né? Nem em todas as circunstâncias as mulheres podem se comparar a ela. Às vezes pode ser que não dê certo. Mas dentro da palavra de Deus, no assim diz o Senhor, aí pode seguir os intentos que a palavra quer ensinar. Essa nota de rodapé da King James. Muito interessante para nós compreender porque Paulo chegou. Quero que vocês saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, essa explicação da nota de rodapé da King James, conforme 1 Timóteo, capítulo 2, versos 11 a 14, e Gálatas 3, 28, Gálatas 3, 28 diz que para Deus não há acepção, não há macho, não há fêmea. No que diz respeito à palavra de Deus. Mas ele escolheu um para ter o controle, o domínio, para resolver a questão, né, da desarmonia que existiu por causa do pecado. Nessa nota de rodapé, diz que algumas mulheres, naquela ocasião, estavam confundindo a sua posição de liberdade em Cristo. Todos querem liberdade, mas elas acharam-se no direito de, para ser libertas, elas tinham que ser igual aos homens. Então, essa igualdade delas, conforme está escrito aqui, essas mulheres estavam confundindo essa posição de liberdade em Cristo e igualdade de direitos em relação aos homens. E agora, a questão do véu era um sinal, né, de submissão ao esposo, era um sinal de autoridade do homem para com ela. Portanto, elas agora insistiram em fazer, inclusive, greve para buscar esses direitos iguais. E o mundo está em busca disso, né, hoje. E se não tiver cuidado, vai entrar nas igrejas de Corinto de hoje também. Essa vontade, esse desejo de ter esse negócio de homem dominar, não. Todo mundo aí agora acabou. Esse é o perigo, era o perigo que estava acontecendo lá. Aí disse, olha, as mulheres ficam caladas. Vocês querem direitos iguais? Quer questionar isso? Questiona só em casa lá. Pergunta para o teu marido. Mas aqui na igreja não. Aqui na igreja Deus determinou uma submissão e um domínio no Senhor. O homem domina e tu és submissa. Tu representa a igreja e o homem representa a Cristo. Então estava acontecendo essa confusão todinha. Aí ele mandou ficar em silêncio. Mas ele nunca mandou ficar em silêncio no que diz respeito a falar a palavra de Deus. Por exemplo, o irmão está pregando aqui. Aí a esposa dele envergonha ele. Ou eu estou pregando, a minha me envergonha. Agora aplica-se o texto. Fica calado. Tu não é o que tem o domínio. Tu tem que respeitar o que tem o domínio na tua casa. Quando chega lá, tu conversa com ele. É isso que está sendo feito. A palavra de Deus não. Todas as mulheres estão autorizadas por Deus a colaborar com esse evangelho tão maravilhoso. Amém. Se quiserem, o que o irmão falou, aprender alguma coisa, nessas circunstâncias,
aí tem que interrogar em suas próprias casas os seus maridos. Porque é uma vergonha. É uma vergonha, porque o desrespeito, além de ser o ministro, o pregador, o marido, você está desonrando a Deus. E Deus foi claro em exigir essa distinção e esse respeito. Né? É vergonhoso ela falar contra o marido, não é vergonhoso ela falar da palavra de Deus. É vergonhoso ela envergonhar o marido, isso é vergonhoso. Então deixa em silêncio a boca. Olha, um exemplo, por exemplo, de autoridade que o Senhor colocou nas mãos de uma mulher. O irmão comentou, né? Sobre a questão de Miriam. Miriam, lá quando o Senhor chamou Moisés e decidiu libertar o povo de Israel, segundo Miqueias 6,4, ele diz: pois eu te fiz subir da terra do Egito, Israel, né? E da casa da servidão, e te remi, e enviei diante de ti. Quem é que está falando? O Senhor. Eu enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Foi Deus que designou Miriam para governar junto com Moisés e Arão? Foi Deus. E ele errou? Quem foi que errou? Ela errou em desejar a posição de Moisés, se enciumar com a posição que Deus designara a Moisés. Quando ela se enciumou e buscou se igualar a ele, aí o Senhor disse: está errado, eu te coloquei na posição porque é outra. É igual o que a gente vem estudando. O Senhor te colocou para educar os seus filhos e salvar os teus filhos. E tu quer negligenciar isso. Tu não está satisfeita com isso. E quer agora ter um outro grau de responsabilidade que Deus não te colocou. É como se o Senhor dissesse: Miriam, tu tem que ficar aí no lugar que eu te coloquei. Deixa tu resolver os problemas que eu te coloquei. Auxilia as mulheres, auxilia os teus dois irmãos e pronto. É o teu trabalho. Mas Miriam queria o quê? Queria ser igual a Moisés. Ainda queria que o irmão também fosse. Isso resultou em quê? No desagrado de Deus e uma lepra. O espírito de Satanás agindo, né? Não sei se vocês vão perceber aí. Assim. Da mesma forma que ele agiu lá no céu, ele tem influenciado pessoas aqui na terra a agir. Porque lá no céu ele queria o cargo de Cristo, né? Queria assumir o cargo de Cristo, não ficou satisfeito. Aí fez isso aí também com ela, né? No caso, para ela poder querer a posição de Moisés, que estava na cabeça como liderança, né? Então, o mesmo Espírito que atuou lá no céu, atuou aí e quer atuar hoje também, né? Trazendo esse desejo de supremacia. Deus, ele coloca tudo em seu devido lugar. A mulher, o homem, tem a sua posição, mas aí tem certos momentos que ela quer assumir a do homem. Então, é o texto que eu citei aí no estudo do sábado à noite, e fala lá que a mulher, quando ela chega até o marido para desonrar ele, eu estou dizendo nas minhas palavras, que eu não lembro o texto na integridade, mas ela está fazendo um trabalho para Satanás, porque ela está envergonhando o marido dela, né? Tirando ele da posição dele de líder, né? E querendo mostrar que ela que é uma comandante, quando ela chega falando com um tom de autoridade, com arrogância, né? Então, isso é um trabalho dele. Começou no céu e está até hoje. É isso que acontece, irmãos. Os irmãos que têm acompanhado aí a condição da igreja atualmente, da igreja como um todo, né, do cristianismo, o problema da mulher ocupar uma posição de pastorear, o problema está aí. É proibido pela palavra de Deus a mulher do pastor auxiliar ele no governo da igreja? Não. A mulher tem a obrigação de auxiliar o pastor no governo para que vá bem as famílias da igreja. Agora, o perigo está da mulher querer tomar o lugar do marido, de ser uma pastora. É como se ela dissesse: eu quero ser igual ao meu marido. Eu vou exercer a função pastoral igual a ele. Aí entra o cumprimento da profecia. Mulheres dominam sobre o meu povo. Não é para a mulher dominar sobre a igreja. A mulher, individualmente falando, ela deve ser um auxílio para os seus maridos, para que as famílias possam se achegar a Cristo e ser santificadas.
Agora, quando a mulher parte a desejar uma posição que Deus designou aos maridos, ao homem, aí ela entra no desagrado divino e, infelizmente, são atingidos pela lepra do desejo de supremacia, da exaltação, do egoísmo. Às vezes a mulher, quando assume uma posição de importância como a posição de pastor, a mulher enche o ego que está maior do que todo mundo. Porque, literalmente, quando se coloca a mulher como pastora, ela está acima de toda a igreja. Inclusive dos homens. Né? Os homens agora vão pedir orientação para ela, porque é pastora. As mulheres têm a obrigação, sim, de ajudar, de pregar o evangelho, mas em companhia e auxílio do esposo. E grande obra se fará por intermédio dela. Não é só no lar, nos filhos. É um grau a ser alcançado. Né? É um objetivo que as mulheres devem ter em mente. É de cumprir o propósito dela designado na família. E se Deus quiser usar ela, como a irmã Lília falou com respeito à irmã White, né? Se Deus quiser usar ela para uma obra fora da família, mas primeiro ela tem que cumprir a dentro da família, dentro de casa. Deus pode chamar ela, transmitir o evangelho. Mas cuidado para não se tornar como Miriam. Olha, o Senhor tem uma obra para as mulheres, da mesma maneira que para os homens. Irmão, então pode ser pastora, né? Lembra que, bem no começo do estudo de manhã, a gente mencionou no texto bíblico, no texto do Espírito de Profecia, que Adão estava superior, governando sobre a ordem inferior de seres. Isso, os que eram menores que ele, estavam sob o governo deles. Aí a gente mencionou também que as mulheres estavam sob o governo dos que são menores que ela. É nesse mesmo sentido. As mulheres têm uma obrigação, mas não uma obrigação que exceda aquela que o Senhor deu ao homem. Ela deve estar do lado dele para auxiliar. Vocês bem sabem, especialmente os obreiros sabem, que em muitas famílias é muito mais fácil você ter acesso quando está uma mulher do lado. Não é correto, segundo a palavra de Deus, um homem buscar estudar, doutrinar uma mulher, a mulher alheia. Não é correto. O certo é que esteja uma mulher para ajudar. Porque a mulher tem mais tato com as famílias. Né? Uma mulher bem santificada, ela consegue ajudar melhor do que o homem uma família que está em debilidade. Quer dizer, é uma função importante ou não é? É tão importante quanto a do homem ou não? É. Mas ela agora deve almejar ter a função do homem? Está no lugar do homem? Não. Sejam humildes, sejam satisfeitos com aquilo que Deus está chamando, né? É só na função missionária, né? Exato. Por causa de um auxílio no trabalho missionário. Exato. É onde Paulo fala, será que ela não podia ser acompanhada com uma irmã? Para ajudar. É verdade. Porque tem tarefa que nós mesmos tivemos na peleja e passa muito. Tem lugar que eu não entro sozinho. A vez eu estava no Maurício, mesmo nós dois não podíamos entrar. Porque nós éramos só dois homens. Só que nós já acompanhávamos uma irmã. E a irmã dele mesmo já ajudou várias vezes. Tinha lugar que eu digo, irmã, se você puder ajudar nós entramos na família. Mas se não for uma mulher, então nós não podemos. É nesse sentido aí que é o último tanto quanto a vez do homem. Nesse sentido. Familiar, exato, né? exato. Caso familiar. Quer dizer, ela faz um trabalho que o homem talvez não faria. Né? Que não alcançaria. É a família que alcança a família que talvez se tivesse só um, como o irmão bem falou, não poderia alcançar. Nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, né, lá no livro de Atos, diz que muitas mulheres, né, se convertiam à mensagem. E eu acredito que tinha mulheres no meio, né, dele, Paulo, Silas, né, Timóteo. E as mulheres deles acompanhando para tentar se aproximar daquelas mulheres também, né? Só eles só assim, até aquelas mulheres. Se eu não me engano, parece que é em Filipenses, capítulo 4, versículo 1 ou versículo 3, diz que Paulo ele manda a carta, né? E diz, olha, agradeço as mulheres que estiveram comigo no trabalho do Evangelho. Então ele tinha pessoas que lhe auxiliavam nesse sentido,
para que fosse mais fácil alcançar as pessoas. Se eu não me engano, é o capítulo 4, versículo 3. Não estou bem de memória. Ele atuará, mas depois a gente pode ver certinho. Quem encontrar também pode falar, tá? Ele atuará por meio delas, por meio das mulheres, mas dentro da necessidade de cada situação. A influência enobrecedora, suavizante de uma mulher cristã é necessária na grande obra de pregar a verdade. É muito mais fácil uma mulher transmitir a mensagem para outra mulher do que um homem. Na realidade, em alguma circunstância, é até vergonhoso. Tem uma situação em que a irmã Ade falou contra um pastor que estava agarrado à simpatia de uma mulher. A mulher tinha os seus problemas, né? Aí recorria ao pastor e ele achava muito bom assistir a mulher, as necessidades da mulher. A irmã falou, não, está errado. Como é que diz o texto? Falou? Qual o texto? Diz que Paulo estava agradecendo a um irmão, estava dizendo para um irmão agradecer às mulheres que estiveram na caminhada com ele. É mais ou menos assim. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude as mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. Isso. Então, a palavra de Deus é cheia da influência feminina no Evangelho. Mas sempre dentro do equilíbrio, né? Para não desonrar a Deus. Pois é, aí de repente, o pastor estava agarrando a simpatia da mulher, né? Indo a ele para resolver os problemas. A irmã falou pelo Espírito Santo, disse, não. Deixe que uma mulher cuide dela. Deixe que a mulher vai conversar com ela, ver os sofrimentos, os desejos, as necessidades. E auxiliar ela, tu fica no teu lugar. Vai causar problema e mal falatório. Tem que ter o equilíbrio. Né? Eu acho que o horário do pôr do sol, acho que já está mais ou menos, né, chegado no tempo, 6:08. Nós vamos concluir com esse texto aqui. O seguinte, se eu não me engano, é o texto bíblico. Deixa eu ver. Isso. Olha aqui esse texto. Diz que a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Como é esse aprender em silêncio em toda a sujeição? Por que aprender em silêncio? Também se devem escolher mulheres capazes de apresentar a verdade de maneira clara, de maneira inteligente e direta. Para isso, a mulher tem que fazer o quê? Aprender primeiro. Uma mulher que não tem a submissão de aprender na igreja a verdade primeiro, como é que ela vai ser capacitada para pregar a verdade de maneira clara, inteligente e direta? Agora, a partir do momento que ela busca compreender a verdade e se capacitar para transmitir essa verdade, aí sim, aí nesse momento ela tem autoridade divina para falar, para instruir, para transmitir a palavra. Mas ela precisa ser instruída, como também o homem precisa. Lembra que a função do representante deve ser bem instruído, capaz de defender e repreender quando a mensagem for ameaçada, a palavra de Deus. Então, às vezes o aprender em silêncio não é algo do outro mundo, não. É só a mulher ter o cuidado de aprender tudo que ela precisa para poder sair e espalhar a verdade. Dentro da sujeição, da submissão, do controle da palavra de Deus. Porque a lei ordena a submissão. Eu nem mencionei quando diz assim, porque a lei ordena, Paulo disse, as mulheres estejam em submissão, porque assim ordena a lei. Que lei? A gente vai atrás e falta não achar a lei, né? Que lei é essa que existe que diz que a mulher não pode falar? Quando o Senhor disse, o teu desejo será para o teu... Era uma lei ou não era? Paulo reforçou isso, dizendo, as mulheres devem ficar em silêncio. Estejam em submissão. É lei ou não é? É lei de Deus. A lei requer submissão das mulheres, para que elas possam encontrar o lugar que Deus designou para cada mulher. E tenha certeza que uma mulher
bem instruída, pode ser uma bênção. E vocês não podem nem medir. Nenhum de nós podemos medir a influência de uma mulher santificada. Cada um esteja entregando seus corações a Deus para que Deus trabalhe com homens e mulheres consagradas para a causa do Evangelho. E os homens, pelo amor de Deus, assumam também as suas posições.